Algo mudou nos ataques em profundidade da Ucrânia. Refinarias continuam sendo atingidas. Campanha para enfraquecer a máquina de guerra russa segue em andamento. Esses ataques são mais precisos e diferentes. Eles se tornaram menos abrangentes, já que a Ucrânia mira não nas refinarias em si, mas nas máquinas e componentes vitais que são incrivelmente difíceis e às vezes impossíveis para a Rússia substituir. É um golpe de mestre da Ucrânia. Mas a Ucrânia não fez isso sozinha. A Ucrânia está tirando algo insubstituível da Rússia, com a ajuda de dois outros países, França e Estados Unidos. A conexão franco-americana deu à Ucrânia o passo a passo de como ferrar a Rússia, e a Ucrânia está chutando sem parar. Tudo depende dos ataques às refinarias. Se você acompanha a estratégia de ataques em profundidade da Ucrânia, sabe que isso não é novidade em 2026. Na verdade, 2025 foi o ano de destaque para essa estratégia em particular. A Ucrânia passou a atingir duramente e repetidas vezes o setor petrolífero russo. Até o fim do ano, muitos danos já tinham ocorrido. A Ucrânia atacou mais da metade da capacidade de refino da Rússia, realizando ataques contra 21 das 38 maiores refinarias da Rússia entre janeiro de 2025 e o início de outubro do mesmo ano. Os ataques bem-sucedidos aumentavam significativamente. Os drones da Ucrânia conseguiram atingir seus alvos 48% mais vezes em 2025 do que em 2024. A Ucrânia conseguiu paralisar cerca de 20 refinarias da Rússia em determinado momento, e até o final do ano teria causado mais de 13 bilhões de dólares em danos ao setor petrolífero russo. A estratégia era boa, mas longe de perfeita. A Ucrânia tinha um problema. Isso vinha da abrangência dos ataques às refinarias. Em 2025, a Ucrânia só precisava superar as defesas aéreas russas e atingir qualquer coisa em uma refinaria. O objetivo era provocar incêndios, tornando os grandes tanques das refinarias alvos prioritários da Ucrânia. Drone acerta e tanque de armazenamento explode, com risco de o fogo se espalhar ainda mais. Funcionou novamente. Refinarias fecharam enquanto controlavam incêndios e faziam reparos. A Ucrânia chegou a atacar as refinarias várias vezes em rápida sucessão para mantê-las fora de operação por mais tempo. No entanto, as refinarias continuavam se recuperando. Depois que os incêndios eram apagados, os tanques de armazenamento e os prédios não eram tão difíceis de substituir. Algo precisava mudar. A Ucrânia precisou tornar seus ataques mais cirúrgicos. Incêndios enormes nas refinarias rendiam manchetes, mas com a curta virada de 2025 para 2026, a Ucrânia mudou seus objetivos. Os incêndios seriam um bônus. O objetivo da Ucrânia agora é paralisar as refinarias pelo maior tempo possível. Como ela faria isso? Atacando máquinas críticas que precisam de componentes muito difíceis de obter na Rússia por causa das sanções ocidentais. Outro problema surgiu. A inteligência ucraniana é forte o bastante para viabilizar ataques a refinarias, mas ataques tão precisos ainda são difíceis. A Ucrânia precisou de ajuda para identificar os alvos nas refinarias russas e garantir que seus drones conseguissem alcançá-los. Essa ajuda veio de duas fontes, Estados Unidos e França. Em uma reportagem explosiva, o Financial Times revelou que tanto as agências de inteligência americanas quanto as francesas estão fornecendo à Ucrânia a assistência de definição de alvos de que ela precisa para transformar sua estratégia focada em refinarias. Incêndios não são mais o objetivo. Destruir máquinas-chave nas refinarias virou o principal objetivo, e a Ucrânia faz isso com frequência preocupante. Ao comprometer componentes essenciais, toda a máquina de guerra para. O papel da França é relevante. Em janeiro, o presidente Emmanuel Macron afirmou que o país fornece cerca de 2/3 da inteligência usada pela Ucrânia na guerra contra a Rússia. Macron destacou que a França assumiu esse papel após um ano de incertezas entre Estados Unidos e Ucrânia, quando o país ainda dependia principalmente da inteligência americana. Hoje, 2/3 dessa inteligência são fornecidos pela França. 2/3, declarou Macron. Essa declaração deu a impressão de que a Ucrânia estava fazendo tudo o que podia para se afastar da inteligência fornecida pelos Estados Unidos. Não era o caso. Macron poderia ter destacado que a maior parte do outro terço da inteligência recebida pela Ucrânia, e talvez até mais após a normalização das relações entre Estados Unidos e Ucrânia em 2026, vem dos Estados Unidos, e não é qualquer órgão dos Estados Unidos. A principal agência de inteligência do país está trabalhando diretamente com a Ucrânia para garantir que ela possa realizar seus ataques cirúrgicos contra as refinarias da Rússia. A CIA está envolvida. A Ucrânia aproveita ao máximo a ajuda da agência para obter vantagem de inteligência que a Rússia não consegue enfrentar. A United 24 Media informa que, frequentemente, especialistas da CIA identificam a máquina industrial exata que a Ucrânia deve atacar.
havendo duas condições relacionadas a ela. Ela precisa ser incrivelmente difícil para a Rússia substituir, ou, caso contrário, quase impossível para a Rússia consertar, devido à sua incapacidade de conseguir os componentes ocidentais necessários. O veículo diz que a inteligência da CIA foi fundamental nos ataques da Ucrânia a depósitos da Wildberries na Rússia, empresa conhecida como a Amazon russa. Oferece um portal online onde empreendedores russos vendem e consumidores russos compram. A Wildberries também permite anúncios de itens militares, como drones e coletes à prova de balas. Por isso, tornou-se um grande alvo. Com o apoio da CIA, a Ucrânia atacou 8 centros de distribuição da empresa, eliminando cerca de 860 mil metros quadrados de espaço industrial cheio de produtos nesse processo. Assim, 15,4% de toda a capacidade de armazenamento da Wildberries foi consumida pelo fogo, custando à empresa e aos seus vendedores bilhões de dólares. Nada disso teria sido possível sem a CIA. Desde então, a Wildberries tentou ocultar produtos militares das buscas num apelo desesperado para que a Ucrânia pare de enviar suas sanções voadoras. Isso não vai funcionar. A Ucrânia reconhece a importância da Wildberries como fornecedora militar e rede logística na Rússia. Com o apoio da CIA, a Ucrânia seguirá identificando instalações da empresa e atacando com fúria incendiária. A Forbes acrescenta que a CIA vem ajudando a Ucrânia nos bastidores há muito tempo. Desde que a Rússia iniciou sua agressão com a anexação ilegal da Crimeia em 2014, a CIA trabalha com a inteligência ucraniana. Instituições enfraquecidas pela corrupção foram reconstruídas. Restos dos sistemas russos e métodos de espionagem soviéticos foram eliminados. O resultado é um serviço de inteligência ucraniano tão eficiente e letal quanto outros, com o apoio de duas das nações mais poderosas do mundo. França e Estados Unidos estão agora colaborando para ajudar a Ucrânia a atacar refinarias e outros alvos por toda a Rússia. Mas a CIA está envolvida em muito mais coisas. Desde o começo da invasão em grande escala, há bombardeios e operações secretas na Rússia. Generais e líderes russos foram eliminados. A Ucrânia não assume a autoria desses ataques, mas é claro que os realizou. E por trás da Ucrânia, segundo a Forbes, está a CIA. Tudo o que estamos vendo agora é resultado de mais de uma década de colaboração, que foi levada a outro nível em 2026. Hoje, França e Estados Unidos auxiliam os estrategistas militares da Ucrânia a planejar ataques de longo alcance. Mas como isso ocorre? E qual o objetivo final? Vamos revelar tudo, até o papel surpreendente da Rússia ao permitir ataques da Ucrânia. Antes, este é o programa militar que vai além das manchetes para buscar as verdadeiras histórias. Se você está gostando do nosso canal, lembre-se de se inscrever e ativar o sino de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos diários. Detalhes sobre como a Ucrânia realiza seus ataques com o apoio da França e dos Estados Unidos são fornecidos pelo Financial Times. O veículo conversou com 2 operadores de drones que afirmaram que engenheiros nos bastidores trabalham muito antes do voo de qualquer drone. Esses engenheiros escolhem alvos com base nas informações de inteligência recebidas. Além de realizar análises técnicas detalhadas para traçar a rota até o alvo, a logística envolvida no ataque e qual o propósito do alvo no esquema operacional mais amplo da guerra da Ucrânia contra a Rússia. Depois que todo esse trabalho é feito, os engenheiros instruem as unidades de drones da Ucrânia. Especialistas da indústria de energia definem quais componentes os operadores ucranianos devem atingir, priorizando os que a Rússia demoraria mais para reparar ou substituir. Como um operador comenta, esses especialistas instruirão os operadores de drones da Ucrânia sobre onde atacar. Dutos, chaminés, conexões de equipamentos, caixas, entre outros alvos. Depósitos e unidades de armazenamento de óleo não são negligenciados, mas agora são secundários no planejamento de longo prazo da Ucrânia. No entanto, essas missões não são planejadas com um único alvo em mente. Contingências são incorporadas em tudo. Se o plano A não funcionar, talvez porque a Rússia tenha movido defesas aéreas para a posição ou o objetivo que a Ucrânia quer atingir tenha sido protegido de alguma outra forma, então existe um plano B, plano C e assim por diante. Cada missão inclui vários objetivos para evitar que drones ucranianos façam longas viagens e retornem sem resultados. Se o operador não alcançar o alvo principal, desvia para alvos secundários ou terciários já escolhidos. Aqui não há abandono de ataque, há só contingências sobre contingências para garantir que o dano seja causado. A Ucrânia também nunca presume que um ataque de longo alcance basta. Isso já acontecia em anos anteriores, mas a Ucrânia garante absolutamente que se dá a melhor chance de atingir qualquer alvo repetidamente,
até o ponto em que esse alvo não possa ser recuperado pela Rússia. Isso pode ser feito com grande volume de drones no ataque ou enviando outra onda se a Ucrânia achar necessário. No entanto, uma refinaria que receba a visita das sanções voadoras da Ucrânia pode contar com mais de uma. E se o primeiro drone ucraniano acertar o alvo de imediato, sempre há alvos secundários e terciários a serem eliminados. Estamos presenciando o desmantelamento sistemático da indústria de petróleo e combustível russa, com apoio da inteligência francesa e dos Estados Unidos. É uma combinação de choque e pressão tecnológica transplantada para a era dos drones. Segundo o ministro da Defesa interino da Ucrânia, Yevgeny Kamara, essa é uma estratégia que o país deve expandir para causar o máximo de dano à máquina de guerra russa, dentro do território de Putin. A Rússia não vai querer isso, pois já enfrenta problemas com o nível atual dos ataques da Ucrânia. Os ataques da Ucrânia contra refinarias russas em 2026 foram muito mais eficazes do que aqueles de 2025, provocando uma crise de combustível que se espalhou por todo o país nesse processo. Até o final de julho, a produção de combustível da Rússia havia caído até 40%, devido ao fato de refinarias importantes permanecerem fora de operação. Isso se deve ao aumento da precisão da Ucrânia. Um ataque que antes parava uma refinaria por dias, agora faz a Rússia demorar semanas ou meses para se recuperar. As vendas de gasolina foram limitadas em mais de 40 regiões russas. O refino de petróleo russo caiu 25% em relação ao ano anterior, atingindo o menor nível em 20 anos. E a produção de gasolina no país caiu 17%. A United 24 Media revelou em relatório de 2 de julho. Enquanto tudo isso ocorre, a Rússia ainda precisa lidar com um pico doméstico de demanda por combustível, normalmente entre agosto e setembro. A junção dos drones ucranianos com a inteligência dos Estados Unidos e França cria um coquetel letal para a Rússia, que ainda recebe mais um ingrediente: um toque de vodka russa, involuntariamente fornecido pela Rússia através de seu antigo Império Soviético. O que isso significa? Ao comentar os ataques da Ucrânia, o ex-ministro da Defesa da Ucrânia e atual presidente do Centro de Estratégias de Defesa em Kiev, Andriy Zagorodniuk, afirma: "Pensamos na Rússia como um sistema. Entender esse sistema ajuda a identificar as partes críticas em que o efeito é muito mais significativo. Abale o sistema, arranque seu coração e cérebro e o corpo desmorona." Além da inteligência ocidental, a Ucrânia sabe como causar esses choques devido à própria Rússia. Rússia e Ucrânia possuem sistemas de energia similares, ambos baseados em projetos soviéticos ainda usados na Ucrânia. Por isso, a Ucrânia conhece os processos industriais das refinarias russas, suas principais vulnerabilidades e a disposição dos equipamentos. A Ucrânia pode analisar sua infraestrutura de energia para escolher alvos na Rússia. Quais pontos devem ser desligados? Quando Estados Unidos e França se envolvem para adicionar o que ao onde, a Rússia se coloca na situação embaraçosa de ser responsável por sua própria ruína, com base na construção do Império Soviético que inspirou Putin. É um tipo terrível de ironia para a Rússia, assim como o fato de que a Ucrânia aprendeu com a própria Rússia, durante esta guerra, o quão prejudiciais podem ser os ataques contra a infraestrutura de energia. Aprendemos com os russos, lamenta Zagorodniuk ao Financial Times. Eles estão fazendo exatamente o mesmo conosco aqui, acrescenta ele. A principal diferença é que a Ucrânia pode acessar o que precisa dos parceiros ocidentais para realizar reparos e substituir equipamentos danificados. A Rússia não pode. Ela está isolada, cercada e sob sanções que a impedem de obter componentes ocidentais necessários para reparar rapidamente os danos causados pela Ucrânia. A Rússia está ficando desesperada. Em um relatório de 3 de julho, Vladislav Vlasiuk, que é assessor e representante do presidente ucraniano para a política de sanções, afirmou ao UKR Inform que a Rússia depende da China para obter os componentes que usa. O problema, diz Vlasiuk, é que as imitações chinesas não são confiáveis. Exemplo disso são módulos de navegação e alguns microcontroladores de alta precisão. Em muitos casos, os russos precisaram adotar componentes alternativos com desempenho inferior ou que exigem grandes mudanças nos sistemas. Nossa tarefa é tornar esse processo o mais difícil e caro possível, afirmou Vlasic. Algo parecido ocorrerá nas refinarias da Rússia, favorecendo o plano da Ucrânia. Um componente falsificado que quebra pode exigir reformulações, como nos mísseis russos. Isso pode causar novas quebras e parar as refinarias. Mas a Rússia não tem opção. Ou escolhe componentes ruins, ou nenhum. Ela deve escolher a primeira opção. A situação da Rússia só vai piorar, já que a inteligência francesa e americana continuará. O que significa que os drones ucranianos não vão a lugar nenhum. Na verdade, isso não é totalmente correto. Eles estão avançando para áreas mais profundas da Rússia do que Putin previu.
Com o avanço dos drones ucranianos, conseguem atacar mais longe. Isso amplia as chances de usar a inteligência ocidental de que dispõe para causar mais danos. A Ucrânia pode agora atingir qualquer alvo na Rússia europeia. Seus melhores drones percorrem mais de 3.000 quilômetros e desenvolve uma nova geração de sistemas de longo alcance, capazes de ir ainda mais longe. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirma que drones com alcance acima de 5.000 quilômetros estão em pauta e podem ser disponibilizados aos operadores ucranianos até o fim de 2026. Em 2027, a Ucrânia espera ter drones que possam percorrer 10.000 quilômetros. Ainda mais alvos se tornam possíveis, o que é uma péssima notícia para a Rússia. A Ucrânia também não está ficando complacente. Assim como se apoiou nos sucessos de 2025 com uma estratégia mais refinada, agora planeja avançar ainda mais, com base no que já alcançou este ano. Zelensky se reúne regularmente com seus principais oficiais militares para atualizar listas de alvos e definir novas prioridades. No fim de julho, aprovou um novo plano de ataques em profundidade e autorizou novas investidas. Ninguém fora das altas esferas da Ucrânia sabe o que será atingido ainda. Isso é proposital. Quanto menos a Rússia souber, menos ela poderá fazer em relação aos ataques da Ucrânia antes que os drones cheguem. Se apostássemos, diríamos que a maioria dos alvos da lista da Ucrânia foi influenciada por informações vindas da França e Estados Unidos. A Rússia não consegue se defender disso como deveria. O país é tão grande que não dá para proteger todos os pontos militares críticos contra drones da Ucrânia. Esse tamanho, antes vantagem contra invasões terrestres, virou grande fardo para o Kremlin. Putin e seus comparsas precisam reorganizar sempre as defesas aéreas. Eles precisam prever onde a Ucrânia pode atacar e mover defesas, deixando outros alvos vulneráveis. É uma priorização que a Rússia não esperava enfrentar e que favorece a Ucrânia. Com drones ucranianos alcançando refinarias na Sibéria, a Rússia tem ainda mais dessas decisões a tomar. Se os alcances citados por Zelensky se concretizarem até o fim do ano e em 2027 as defesas russas já sobrecarregadas serão levadas ao limite, a distância deixou de ser obstáculo para a Ucrânia. A Rússia perdeu sua retaguarda estratégica, restando só centenas de alvos já ao alcance, ou em breve ao alcance, dos drones da Ucrânia. Essa é a nova realidade russa. A CIA e a inteligência francesa se uniram à Ucrânia para desgastar a máquina de guerra russa. Os arrebenta-sacos voam quase diariamente agora. E toda vez que eles atacam, seja contra uma máquina crucial em uma refinaria ou uma base militar que deveria estar em uma zona segura, Putin tem que aguentar mais um golpe no meio das pernas. Mais cedo ou mais tarde, a Rússia será posta de joelhos, uma superpotência militar reduzida a uma ruína trêmula, sangrando petróleo e combustível por todos os orifícios. Toda semana surgem provas da forte colaboração entre Ucrânia, França e Estados Unidos. Essa união de inteligência ocidental e poder de fogo ucraniano chamou atenção nos ataques a Wildberries em julho. Mencionamos esses ataques neste vídeo. Saiba mais sobre eles e sua importância assistindo ao nosso vídeo, onde mostramos a escala desses ataques e o enorme golpe que eles desferiram contra a máquina de guerra russa. Antes de ir, inscreva-se no canal Militar. Trazemos análises como essa em nossos vídeos diários e queremos você nessa jornada. Obrigado por assistir.